Turma, sejam bem-vindos ao nosso sexto episódio do Conecta Agrocast. E como eu fiz lá na nossa chamada de terça-feira, eu acredito que algo que mais converja a... Ou é convirja? Convirja. Bom, que mais una o cultura com o agronegócio, que é justamente o que a gente tenta trazer aqui no nosso podcast. Não só assuntos técnicos, mas também trazer alguma coisa cultural relacionado. É o chimarrão. O chimarrão, ele me traz a lembrança sempre da minha mãe e das minhas tias, né? Eu lembro de pequeno, assim, que a minha mãe e as minhas tias, meu vô gaúcho, acho que foi dele que veio essa tradição. Aí eu lembro da minha mãe e das minhas tias tomando, eu pequenininho, daí a minha mãe sempre falava, toma não agora, tá muito quente, espera um pouquinho. Daí quando ele esfriava um pouquinho, eu tomava o chimarrão e passou pra mim. E esse final de semana, inclusive, foi a primeira vez que a minha filha de 5 anos tomou um chimarrão comigo. Da mesma forma, eu deixei esfriar um pouquinho e daí ela tomou o chimarrão comigo. Então, acho que, além de tudo que a gente vai conversar aqui hoje, as questões de produção, as questões técnicas envolvidas, acho que traz um pouco de memória para quem toma, para quem tem esse costume de tomar, para quem lembra dos pais, dos avós tomando. Acho que isso une bastante aí o que a gente pretende demonstrar aqui nesse podcast. E para falar disso, João Giotti, cujo qual eu não apresentarei, deixarei que o mesmo se apresente. Meu amigo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. Como é que eu vou me apresentar? Bom, engenheiro agrônomo, quarta geração de ervateiro. O sangue não é mais vermelho. Acho que o sangue já tá verde. Já lavou. Já é verde. Não tem outra forma de falar. Isso aí corre de um jeito que a paixão pela erva é uma coisa que transcende, e acho que eu até passo pros filhos, porque não tem como, né? Você é já a quarta, bisavô, avô, pai, eu, tomara que os filhos também. Então, E, cara, você falou assim, quarta geração de ervateiro. Então, lá do teu bisavô, quando você fala em ervateiro, era porque ele plantava erva mate, porque ele produzia, porque ele industrializava? Como é que é isso? não, é assim, ó, começaram como produtores, Uhum. porque antigamente o pessoal não tinha a mesma, o mesma, como eu falar, as indústrias da forma como é A questão hoje. comercial, assim, envolvida, Não, né? o pessoal produzia a erva em casa, secava nas arapucas, fazia os carijos, Uhum. sapecava, igual ainda com menos Tem. frequência, mas Uhum. mais com um viés de turismo, sapeca, encarijava, fazia a própria erva. Uhum. Então, aí a partir do meu avô, montaram uma pequena ervateira, um secador, aí meu avô tinha 4 filhos, e aí os filhos agarraram o gosto, e aí depois dos filhos, aí entrou eu, minha irmã, já estamos seguindo isso daí. Então eles eram produtores e a partir do meu avô que daí viraram industriais. Uhum. E aí meu pai também seguiu nesse ramo, eu também. E aonde que começou? O meu bisavô, a família, o núcleo era de Erechim, no Rio Uhum. Grande do Sul. Em algum momento eles se mudaram, meu avô e os filhos se mudaram para Santa Catarina, em Uhum. Faxinal dos Guedes. E aí de Faxinal dos Guedes, depois do momento, nós também nos mudamos. A gente foi para Mato Grosso e depois voltou para o Paraná. E quando vocês saíram, então, em que momento que vocês passaram do produtor, de fazer isso de forma rudimentar, e que momento que vocês entenderam que dava para ser um negócio, que isso é rentável, que isso dá para... Como eu não vivi, mas das histórias que eu lembro, o que meu pai comenta é que o meu avô também produzia. Uhum. E aí, bom, você tem 4 filhos, tinha que colocar a trabalhar. Em algum momento notaram que era viável a comercialização. E foram incrementando, aumentando quantidade e pegaram mais gosto por isso e viraram ervateiro. Entrando um pouco aí na questão histórica, já que você está falando do teu bisavô, bom, se eventualmente eu falar alguma coisa aqui, depois os nossos espectadores que me corrijam, o nome chimarrão, ele vem de chimarro, certo? Olha, a etimologia da palavra é É. uma. Cimarrão, não era? Também alguma coisa de É, chimarrão e cimarrão? Alguma coisa assim. bom, é pelo seguinte, né? Quando os europeus tiveram o confronto com os índios, confronto é forma de falar, né? Encontraram com os índios aqui, eles perceberam que os índios tomavam uma infusão da. Como é, como é que é o nome técnico? Paraguaios. Ilex paraguariensis. Ilex paraguaienses. Eles faziam uma infusão, tanto da água quente quanto com a água fria, né? Mas faziam essa infusão.
e tomavam. E os espanhóis à época, quando eles encontraram, eles acharam um gosto muito forte. E aí eles começaram a misturar com açúcar. E quando você tomava sem o açúcar, eles falavam que tomava de forma chimarrão, porque chimarrão eram os animais que fugiam para a floresta e que eram criados brutos, soltos. Então eles eram os chimarros. E aquilo, quando tomava ainda de forma bruta, tomava de forma chimarro. E aí o chimarro virou o nome do chimarrão. Mas o uso os índios já usavam aqui, né? A forma como a planta ela é consumida não mudou. É tipo assim, do que era pro que é hoje, não mudou muita coisa. Continua igual. Ela tem uma, um recipiente, que ainda é um purungo. Uhum. Tem, os índios usavam, era uma taquara, um bambuzinho, só que a gente já colocou para um de metal. Sim. Mas continua igual. Não é um novo formato de consumo. É a erva dentro, a erva com água quente ou água fria dentro de um recipiente para consumir. E essa bebida deixava eles energizados. Uhum. Eles se sentiam com mais energia, não tinham tanto sono. Então, isso começou a chamar a atenção e despertar. Por isso que nas missões jesuíticas, o pessoal, não, veja bem, né? Cultivaram, mas depois, bom, não sei se é. Que é isso aí? Aí depois Isso proíbem. aí dá uma pira? Não, é. É, mas continua igual. Uma parte mais ao norte pega pro lado do Paraguai, a infusão fria, e mais ao sul a infusão quente. E geneticamente, a árvore é a mesma ainda ou hoje em dia, para questões de produção, alguma coisa assim, há um melhoramento genético já ligado à erva mate? Entrando nessa parte já de produção. A planta, a espécie é a mesma. Uhum. Então, a gente tem a Ilex paraguariensis. Em algum momento teve um outro botânico que ou era Ilex curitibensis, Uhum. Curitibano, alguma coisa assim, mas não, ficou paraguariensis. Ela é encontrada, vamos pegar assim, de Ponta Porã, mais ou menos, você desce até Pitanga, corta no estado, vai até o próximo do litoral ali, Curitiba, Campo Largo, desce naquela região mais fria do Planalto Norte de Santa Catarina, vem um pouco mais para dentro, desce ali em Otacílio Costa, vai até lá em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, Uhum. entra numa região da Argentina, contorna uma região do Paraguai e fecha. Em toda essa região, é região de ocorrência natural da planta. Uhum. Então a gente tem a mesma planta em todo esse ambiente. Só que como é muito grande, a variabilidade genética dessas plantas também é grande. Então você tem indivíduos com folha maior, folha menor, com maior amargor, menor, teor de cafeína, alto, baixo, vários compostos fenólicos, enfim, a planta ela é muito rica. Ainda não, é a mesma planta. O que acontece é a seleção. Uhum. Então, alguns viveristas identificam essa planta, essa matriz aqui, ela é mais produtiva, ela tem um maior vigor, ela produz sementes de melhor qualidade e multiplicam elas. Da mesma forma como a Embrapa, um trabalho brilhante, conseguiu não, realizou um trabalho de melhoramento genético. Então, hoje a gente já tem clones de erva mate que passaram por um programa de melhoramento. Então, é estatisticamente superior. Uhum. Não é um achismo, não, gostei dessa aqui, simpatizei com ela, vou falar que ela é boa. Não, Uhum. passou por um programa de melhoramento genético. Então a gente tem disponível materiais clones, tem materiais reproduzidos via semente e tem uma progênie biclonal, se não me engano, na cidade de Machadinho, Rio Grande do Sul, a Cambona, também é produzida. Em linhas gerais, é mais ou menos isso. A gente tem alguns materiais melhorados, só que esses materiais melhorados, ora são de um lugar, ora são de outro. Então, assim, não adianta eu pegar um material, o melhor material aqui do Paraná, da nossa região de Irati, ou vamos dar um exemplo um pouco mais assim, gritante, Inácio Martins. Uhum. Altitude, grande altitude, frio, solo totalmente diferente. A planta que era natural dessa região, não necessariamente ela vai conseguir se adaptar ou vai expressar o potencial genético lá no extremo sul, no Uhum. mais austral do Rio Grande do Sul, em Venâncio Aires. Não vai conseguir expressar. Então Uhum. não adianta você mudar o material. O que é bom daqui tem que ser multiplicado e produzido aqui. O que é melhor de lá tem que ser produzido lá.
É mais ou menos nessa linha. E você não acaba que não perde esse material. Uhum. Você consegue manter uma sequência. Por exemplo, nos nossos produtos, a gente se instalou nessa região. Por quê? Justamente por causa do produto. Uhum. De uma característica da planta que confere para a bebida. Suavidade, espuma persistente. Bom, tem várias características que fez a gente se instalar aqui por causa disso. E isso, João, né, já que falou disso, depois eu vou entrar no assunto de Companhia Paranaense do Mate, É. mas assim, para a Companhia Paranaense do Mate, quando vocês avaliam, o que você avalia para fazer a compra da tua matéria-prima? Aonde que você busca, que tipo de produção ali que precisa, o que o produtor precisa entregar ali na produção dele que vai chamar a atenção de vocês? Assim, a grosso modo, a gente pode separar em dois tipos a erva. Ou ela é pleno sol, produzida a pleno sol, ou ela é produzida à sombra. Uhum. Então, esses seriam os dois grandes grupos. A produzida no sol, ela pode ser nativa, ervais de potreiro. Uhum. Então, Deus mandou, tu tem uma grande variabilidade genética delas, tu tem um potreiro com várias herveiras. Também tu tem os ervais de subbosque, Uhum. que é a grande maioria. Essa é a mágica da nossa região. São os ervais sombreados. Alguns são nativos. De novo, Deus mandou. Tá ali, Tá ali. tá ali. Extrativismo. Uhum. Também tem o que os produtores fizeram adensamentos desses ervais nativos. Uhum. Tu tem os bosses de pinheiro, de araucária, e introduz mais, aumenta a densidade de plantas. Uhum. Então, você está tendo um erval adensado. Depois desses dois grandes grupos, a gente pode falar, o erval é nativo ou o erval é plantado. Uhum. Por que existe um grande paradigma dentro da indústria pelo erval plantado? Por quê? Porque quando você fala erval plantado, às vezes Só um pouquinho. Sim. Cami, acho que você faz o seguinte, traz mais água quente pra gente, mas acho que ferve lá, não deixa ferver, tem que estar em torno aí de uns 80 graus, mais ou menos, aí acho que você traz, porque senão... Sim. Bom, deixa eu servir minha última aqui, né, gente? Bom, mas continue me contando, João. O erval plantado, o paradigma... Na frente das câmeras, confusão, tudo, né? Rola confusão. É porque não se sabe a procedência desse material. Então, ele pode ter sido produzido numa outra região, um material genético de uma outra região, que tem uma outra característica. Uhum. Eu trouxe para cá, plantei aqui. Pegou, tá, mas beleza, é diferente. Uhum. Ou ele vai ser mais amargo, ou vai ser mais suave, ou vai ser... Bom, ele é diferente. Então, você acaba que perde um pouco a tua linha de trabalho. Uhum. Já os ervais nativos, não. Todas as plantas nativas são boas? Ah, cara, vai ter planta ali que não vai ser tão boa. Mas na média dessa população, é bom. Uhum. Então, tu vai ter indivíduos muito bons, tu vai ter indivíduos médios e indivíduos ruins, ou em produtividade ou em qualidade de bebida. Mas na média deles, eles são superiores. Mas assim, para vocês, qual que é a diferença? Qual que é a diferença de sabor, de textura ou de facilidade de lidar numa que é nativa ao sol e outra que é sombreado? Onde que isso, o que isso Assim, vai... Os ervais adensados, que são plantados à sombra, eles chegam muito próximo à qualidade dos ervais nativos. Uhum. Eles são muito semelhantes. O ponto ainda friso, a procedência desse material genético. Uhum. Se você pegou uma muda, pensa assim, em cima dessa mesa, você tem 10 indivíduos, 10 plantas. Você faz um clone dela ou coleta semente desse bosque e faz mudas, bom, o material genético é daqui, Uhum. é desse. E se você plantar nesse mesmo lugar, pô, realmente é plantado porque você plantou, mas o material é daqui. Uhum. Então não vai ter diferença. Sim. Tu entende qual que é o tema de você trazer um material, uma genética de outro lugar para implantar? Uhum. É que você acaba que mistura. Aí você traz lá uma planta que vai polinizar a outra e vai virar... Ninguém sabe quem que é o pai dessa... Quando tu olha a semente é tudo igual. Uhum. Aí você acaba que multiplica indivíduos ruins. E não é esse o interesse. Então, se você fez um erval que ele era nativo e adensou com a genética da própria região, ele ainda assim mantém a qualidade. A erva à sombra, ela tem uma característica de ser mais suave e mais verde. Por quê? Por causa que ela está mais à sombra, ela precisa captar mais luz. Uhum. Então ela vai ter mais clorofila. Entendeu?
A erva, quando tá mais ao sol, ela tem que se proteger da fotodegradação. Então, ela não pode ter tanto, ela tem que ter menos, ela tem que ter Diminui. mais. Seriam mecanismos de impedir esse dano pela luz. Uhum. Então, ela não vai ser Isso dá tão verde. diferença aqui? Vem a verde ou vem a amarela Não, ou não? aqui É outra coisa. é outra coisa. Tá, isso nós não vamos... Não, deixa... nem vamos entrar porque senão vamos perder a linha. Depois a gente vai pra lá. Então, a erva sombra ela vai dar muito mais verde, um sabor mais agradável, uma espuma persistente, um sabor suave por natureza. Isso que eu gosto de falar. Os nossos mates, eles são suaves por natureza. A gente pode até tentar fazer erva forte, não vai Não conseguir. consegue. Não consegue, porque por causa que a região é boa para a produção de erva mate. E ainda, né? Hoje, então, se eu quisesse, por exemplo, fazer duas culturas, né? Quero aproveitar lá um espaço que eu tenho onde eu já tô fazendo pinos. Consigo fazer erva mate? Não. Na verdade, assim, ó. Onde tu já tem um reflorestamento, seja pinos ou seja eucalipto, não é interessante, não se deve fazer. Por quê? Por causa que vai cair a folha do eucalipto. Vai ficar preso no galho da erva. Quando vai para a indústria, ele pode ser que passe junto no processamento. E o eucalipto, ele é muito aromático. Então Ele acaba passando? acaba passando o Caramba. gosto para a bebida. Então tu vai ficar aquele chimarrão com gosto de eucalipto. Nossa, Sim. que legal. Então, para fazer... Que legal não, né? Que ruim, né? que ruim. Não, mas interessante Legal saber que saber. passa, né? O melhor adensamento seria nas matas de araucária. Uhum. Aí que é o ponto principal, que o pessoal não aproveita, não é que não aproveita. Aproveita, aqui é o teu momento para desabafar sobre esse assunto. Tem os bosques, tem lá com araucária e não coloca erva, não adensa. Por exemplo, eu não poderia chegar... Porque eu não posso mexer. Legalmente eu não posso mexer. Tá perguntando ou tá Tô afirmando? te perguntando. Olha, aí vai entrar numa discussão que melhor, não sei se eu O advogado deveria... tá perguntando pra você se legalmente pode. Não sei se seria bom entrar nesse assunto, porque toda vez que eu entro me estresso. Mas assim, claro que você não vai fazer a supressão da vegetação. Mas eu entendo que se você fizer um leve raleio do mato, ralo, para colocar... Então, veja bem, você tá tirando uma planta nativa para colocar uma planta nativa também. Sim. E o principal... Para você produzir erva mate com qualidade, você tem que ter araucária. Então, é interesse do produtor de erva preservar a araucária. E não é o interesse do Estado que se preserve a araucária? Sim. Não é? Sim. Não é interesse do Estado também que se preserve os imbuia, sei lá, as madeiras, as plantas protegidas? Então, a erva tem tudo a ver com isso daí, com preservação. Pro nosso espectador aí entender essa discussão, como o João tava aqui falando pra gente, tem a erva mate, que é sombreada, que ela é criada à sombra da araucária. E veja só, você também nos falou aqui, a araucária, ela é autóctone, ou seja, ela é daqui. Sim. Ela é autóctone do nosso estado, por exemplo. Vou dar só o nosso estado. Ela é autóctone do nosso estado. Da mesma forma que a erva mate Também. é autóctone do nosso estado. Então a gente tem uma forma aí de unir o útil ao agradável. Sim. A gente fazer a manutenção da nossa floresta de araucária, ao mesmo tempo que a gente conserva uma outra cultura que é daqui, que é original daqui também, que é a erva mate, Sim. além de dar valor comercial a isso. Claro. Então vamos lá, um pequeno produtor, ou um produtor do tamanho que seja, ele tem lá uma floresta hoje, ele não pode ralhar por baixo, ele não pode fazer a limpeza do mato por baixo e plantar embaixo dessas araucárias erva mate. Ele estaria, ao mesmo tempo, preservando a araucária, preservando a erva mate e tirando mais um troco, inclusive para fazer a manutenção dessa própria floresta de araucária. Claro. Mas ele não pode. Não, e assim, ó, você chegar para um produtor, pensa que aqui é a propriedade. Tu tem áreas agricultáveis de excelente qualidade, que é possível fazer agricultura mecanizada. Não tem como você falar, plante erva aqui. Não é esse o interesse. Sim. Você tem que extrair o máximo de rentabilidade, de lucro da sua propriedade com as atividades. Bom, se aqui vai soja, milho e soja, perfeito, milho e soja. Às vezes, mas tu tem áreas mais marginais da propriedade, ou que é um penhasco, barranco, ou mata fechada. Bom, ali se não vai animal, ele não pode plantar nada, cara, planta erva.
planta a erva, porque a erva também vai ajudar a conservar. E ela, por incrível que pareça, como ela nativa da nossa região, sendo a origem dela aqui, ela é espontânea, ué, ela é acostumada com tudo. Sim. Então ela vai em peral, vai em pedra, vai em perto de banhado, vai de qualquer forma. Não é o melhor, a melhor condição. Claro. É igual você falar, bom, tu come de tudo, então tá bom, então vou te dar só a comida menos nutritiva ou a Só comida... bolacha traquinas pra você. É, Não, eu como, mas como, não vou comer tá? só Sim, isso, né? Não, é. eu vou crescer melhor Não, se eu não comer só ou isso. pensa assim, você é um atleta. Eu sempre gosto de falar quando vou falar pro produtor. É atleta, pega lá o Michael Phelps. Ele tem um consumo lá de energia, não me recordo, 12 mil calorias É. dia no ápice. Se você der para ele, fazia o tempo dele. Se você der para ele uma dieta de 1.800 calorias, ele vai conseguir performar? Não vai. A mesma coisa para a erva. É uma planta como qualquer outra. Se você não der a melhor condição para ela, seja em nutrição, seja em condução, manejo, ela vai fazer o básico, ela vai consumir as 1.800 calorias dela ali e vai viver. Sim. Vai viver a cada 2, 3 anos, vai conseguir lá dar uma colheita. Agora, você dá a mesma condição que você dá para uma grande cultura, para o milho, para a soja, para o tabaco. Que faz com. Ah, Tem um não, monte de engenheiro agrônomo, não, tem nossa, tem um monte de coisa. Aí você dá essa mesma condição, pão de ló, Uhum. leite com pera, dá para ela. Ela também vai produzir, ela também vai entregar. Entendeu? Sim. O problema é que assim, as pessoas pensam, ah, não, ela é assim, sempre foi feita assim, Uhum. vai lá, faz uma poda drástica. O que é a poda drástica? Chegar e cortar tudo dela, tu só deixa o toquinho. Uhum. Pô, é a melhor estratégia de se fazer? Olha quanto de energia que ela vai ter que gastar das reservas de caule e raiz para conseguir emitir novas brotações, para começar a captar luz. Olha o estresse que dá nessa planta. Não seria melhor você deixar lá um remanescente de galhos, um 30% de folha para acelerar a recuperação? Então, se você acelera a recuperação, você consegue colher de novo ela em menor tempo. João, você acha que a maioria das pessoas que hoje produzem erva mate, elas ainda produzem assim de uma forma meio arcaica? Ah, tem um terreno, não tenho muito o que fazer, deixa aí nascendo essa árvore que ela se vira sozinha, depois eu só contrato os gatos aqui, eles tiram e vão embora? Ou há uma produção profissional disso, como soja, milho, Sim, qualquer commodity? tem gente muito boa, tem gente muito capacitada que faz, e Uhum. faz da forma certa. Ao mesmo tempo que tem gente que só reclama, que só fala mal da cultura, mas por quê? Aí tu para e olha, tu vê o perfil dos dois tipos de produtor. Um busca informação técnica, segue recomendação, ou o mais básico na agricultura, um faz análise de solo. O que é? Cara, é você pegar, acho que você entrevistando, ou quando vai entrevistar várias outras pessoal do campo, vai escutar isso daí. Análise de solo é o exame de sangue. Uhum. Você senta na frente do médico, a não ser que você esteja com o teu olho amarelo, sabe, quando já tá com... Tá sangrando, né? Sim, Bom, daí uma né? coisa muito já, que é um sintoma claro, o médico ele vai falar assim, primeira coisa, bom, vamos fazer uns exames, vamos ver como é que você tá. Uhum. Aí olhando, ele pega lá e fala, você tá com isso, isso, isso. É a mesma coisa para uma cultura. Eu pego, faço análise de solo. Bom, aí tu vê lá os teores de fósforo, de potássio, se vê como é que tá a matéria orgânica, como é que tá a micro. Aí tu começa a fazer interpretação. Bom, seria interessante seguir essa estratégia de investimento. Vamos fazer adubação assim, assim, mas não é tudo em um ano. Porque se eu chegar para você, eu pego lá o teu solo, sento pro produtor, para esse, não pro mais técnico, pro menos técnico, que ele tá querendo se tornar técnico. Ele vai olhar, tu vai fazer uma recomendação cheia. Ó, teu solo tá muito ruim, e você precisa fazer tudo isso daí. Aí tu mostra para ele a conta quanto vai dar para fazer isso de soco, Uhum. aí ele vai pular longe. Não quero fazer. E também não é assim que tem que ser feito. Então você monta um planejamento durante o tempo. Eu quero dentro de 6, 7 anos, 8 anos, tá com os níveis dentro Corretos, do ótimo. Beleza, então tu começa a manejar. Tu faz ou dentro de um talhão, não em área total, porque aí também não vai demorar muito, então tu vai fazendo por etapa. E é bom porque o produtor vai vendo o resultado, aí ele vai se convencendo. Uhum. É dessa forma que eu sou engenheiro agrônomo, mas eu não pratico cobrando, eu faço por gosto. Claro. Chega lá, Não, e quanto melhor o cara produzir, melhor a não, erva que o cara te vende. pra Então, nós é interessante. claro. Então, quando chega alguém lá pra conversar, eu falo, bom, senta aqui, vamos trocar uma ideia. Uhum. Faça assim, 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 tal, do que você faz desse jeito, faz desse. Não, faço desse. Então experimenta fazer desse. Se ele faz ou não faz,
cara, aí que entra o bom produtor e o produtor que só reclama. Uhum. Tem gente que tá com o sorriso na orelha, com produtividade ano após ano subindo, e tem gente que, mas o Erval não vai. Tu vai olhar o Erval da pessoa, Largado. largado, no meio do mato, não faz uma roçada, não faz capina, não, o corte, a colheita, nunca vai olhar como é que está sendo colhido, terceiriza essa colheita. Então, pô, os ervais, os produtores que estão tendo os melhores desempenhos são quem? É aquele que vai lá, acompanha desde o plantio, ele acompanha a colheita, ele acompanha os tratos culturais. Então ele tá por dentro, então ele vê que isso dá retorno. Agora, não pensa, por exemplo, na soja. O produtor não tá todo dia lá olhando, não vai lá fazer pano de batida, contar quantas lagartas por metro. Ele acompanha, não, vou fazer aplicação. Na erva não é a ideia de fazer aplicação, mas de ir lá ver, tá junto com ela, participar desse momento da condução. Eles não fazem. Deixam no mato lá, daqui 2 anos, 3 anos eu volto. Não sei assim, talvez levar a erva mate com um conceito de commodity, né? Sim. Entender que, assim como uma produção de soja, milho, trigo, qualquer coisa, trigo mourisco, sei lá, qualquer coisa, ela precisa dos cuidados específicos, ela precisa da colheita específica, ela precisa ser olhada como commodity. E também o produtor pensando, olhando o cenário, olhando como que estão os estoques das ervateiras. Claro, isso tudo não tem toda essa facilidade de informação como outras commodities, né? Não é tão fácil, mas... É muito regional, é o Cone Sul da América. É só o Cone Sul que não é nem o Cone Sul. Você pode pegar a produção de erva mate do mundo está concentrada Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Misiones na Argentina, norte de Corrientes e uma província que me fugiu o nome, se não me engano, acho que é Itapúa, no Paraguai. É isso daí. Pro mundo inteiro. Mas eu vi alguma coisa que o Brasil também, expor... não posso fazer uma injustiça. O Mato Grosso do Sul também ali também tem. Também tem, mas é pouquíssimo. Porque daí já começa a esquentar muito, né? E aí já a planta não tem a melhor. E outra, são terrenos bons para agricultura. Que daí não é interessante. Você entendeu? Não dá para você falar para um produtor, tira fora a soja, coloque erva. Não é essa a ideia de forma alguma. Mas sim, aqui tem soja. Viu? Por que você não coloca cantinho ali, ó? Você tá vendo aquele canto que você não tá usando. Coloca. Aí fez o cultivo da soja. Terminou lá. Vai dentro do barracão, sobrou uma varredura, um pouquinho de adubo. Cara, joga lá. Joga lá. Né? Então é só isso daí. Ela não quer nada demais, ela só quer um pouquinho. Eu vi alguma coisa que o Brasil produziu em questão de valores, alguma coisa em torno de 90 milhões. Não, 900 milhões. Em quilos? Não, eu acho que vi em valores, o comércio... Então deve ser 90 mil de dólar? Ou não? Eu trago essa informação, calma, eu trago essa informação, mas para mostrar que é algo que é rentável, né? E quando, né, da tua experiência, assim, qual que é o menor espaço que alguém consegue produzir erva mate de forma comercial que tenha, né, que lhe renda, retorno, que faça que tenha um retorno, e qual que é a maior área que você já viu de produção de erva mate? Vamos começar pela maior. A maior que eu já vi, só que são outras É realidades. minha. Não. A minha é só por esporte. Só pra, É um hobby isso. É hobby. Não, porque é na chácara, eu falo assim, não é a ideia é, tudo que eu tenho ideia, que eu já vi vamos dizer, na faculdade, é aplicar lá. Pra ver se dá. Então não é que eu falo no achismo. Não, faça que dá resultado. Voltando pro tamanho de propriedade. Ervais na Argentina, eles têm ervais como monocultura. Então você vê ervais como você vê plantação de soja. Você vê propriedades de 500, 600 hectares, ou em alqueire, sei lá, quanto que daria, 300 alqueire, vamos falar assim. Tu vê um talhão, mas lá é plano, lá é tudo a pleno sol. Aqui não tem como você fazer isso. Como é que você vai fazer, por exemplo, tu pega subindo aí pra Inácio Martins, como é que tu vai plantar? Planta no tiro, colhe no laço. É verdade. E o menor erval, cara, o menor erval pode ser o quintal de casa. Por quê? Quanto menor, dá menos trabalho. Aí eu não sei falar agora qual que seria o ponto de equilíbrio, né? Mas, assim, voltando para aquele negócio, tem uma área ociosa, cara, planta erva, ela vai te dar retorno. Parado não tá dando retorno.
Alguma coisinha. Então, alguma coisa vai dar. E o pessoal também, mais isso no Rio Grande do Sul, eles assumem a cultura da erva como pequenas propriedades, a agricultura familiar. Aí você também pega tem um perfil aqui em Cruz Machado, no Santana, o Cruz Machado é o município que mais produz erva mate no Brasil. Yeah. O dado que eu vi, se não me engano, era 115 mil toneladas. 115 mil toneladas de folha. Mas são pequenas propriedades. Tem as grandes propriedades lá, aquelas nativos ainda, mas tu tem pequenas propriedades que o produtor tá envolvido nessa atividade. Isso é legal, é bom. No Rio Grande do Sul também, assim, na região ali de Arvorezinha e Lópolis. É o próprio produtor, às vezes ele trabalha na cidade, tem uma outra função, trabalha qualquer coisa. Chegou ao final de tarde, cara, vai lá, colhe 2 horas ali com uma mulher, os filhos e tal, colhe um pouco de erva, leva para a indústria. Então, durante o ano inteiro ele está colhendo erva. Ele tem isso como um complemento de renda. Isso que é bom. Não vamos pensar que a erva tem que ser a atividade principal. Claro, ela pode ser e ela é muito rentável. Ela traz esse retorno. Mas vamos pensar como um complemento. Ou, por exemplo, tu tem lá esse canto que estava abandonado. Você plantou a erva e tu vai colhendo perto do final do ano. Cara, tu vai fazer um Natal que não estava programado. Ou tu quer viajar, então tu tem tá lá uma tua reserva, poupança. uma poupança, uma aposentadoria que com um período de tempo ela vai te dar retorno. Aí que entra os produtores que já estão mais tecnificados. Eles pegam esse quadro que tem, eles escalonam. Então, a cada 6 meses eles estão colhendo, tá entrando, e ele começa a fazer esse equilíbrio, essa gestão da propriedade. E aí tá sempre entrando, ele tá sempre envolvido com a colheita, com o plantio, com a adubação, ele vive para isso e dá retorno. Então, pequenas propriedades, dá muito certo. Grandes propriedades, também dá muito certo. Só que pensa só, hoje, a facilidade que você tem de uma monocultura é tudo mecanizado. Sim. Na erva mate não é mecanizado, ainda é bastante braçal. E se você fizer a pleno sol, vamos dizer, quando seria essa mesa, às vezes a indústria não vai conseguir absorver toda essa matéria-prima, porque você tem posicionamento para todos os tipos de produto. Eu consigo absorver tanto de pleno sol, tanto de erva mate nativa, tanto de erva mate sombreada, para fazer blends e misturas, as mesclas para os produtos. Um tem que ter tanto disso, mas entra nas receitas da parte industrial, né? Então, o produtor, ele também tem que estar muito bem alinhado às expectativas com a indústria. Não adianta você pensar assim, tu tá aqui em Irati, sei lá, acordou, vai lá, vou plantar 15 alqueire de blueberry. Tá, mas vou vender para quem? Vou vender para quem? O cara, então ele vai, procura um comércio, vê como é que se interage. Aí sim, os produtores têm um erval. Cara, busca as indústrias, faz uma parceria boa. Não, eu tenho a garantia que eu vou vender todos os anos. Eu não preciso me preocupar com a comercialização, porque como ela não é uma commodity, não é só você pegar o telefone e falar assim, tu pode estar na praia, tu pega uma grande cultura. Quanto tá balcão aí hoje? O cara tá bem assim, tá lá sentado, pode vender. Desliga o telefone e foi. Que nem a erva, ela não tem esse perfil, não é dessa forma. Então, às vezes, se o produtor... Cabe negociação, né? Se o produtor não tem um bom relacionamento, se a indústria não é bem relacionada com os produtores, a indústria sofre. Se o produtor não é bem relacionado, não busca fazer parcerias sólidas e frutíferas, e ganha-ganha, também vai sofrer. Então, às vezes, por exemplo, em épocas que tem falta de matéria-prima, o preço dispara. Em épocas que tem sobra, baixa, normal. Só que se a pessoa tem um bom relacionamento ou sempre entrega para determinada indústria, às vezes a indústria não, cara, não vou te baixar o preço, porque por mais que o do mercado não vou para manter a nossa relação, porque assim, em outro momento, quando estava muito mais alto, a gente também conseguiu, em vez de tu ter um sobe e desce muito abrupto, tu consegue ser mais sutil e dar previsibilidade. Então isso é bom para a indústria, é bom para o produtor. É um negócio que eu vejo muito assim de produtor rural no geral, assim. Cara, não interessa, estamos no 6º episódio, em todos a gente falou de gestão. Em algum momento chega na gestão, sabe? Que é assim, o produtor fazendo aqui uma relação assim com o pessoal que lida com bolsa, né? Sempre tentando pegar alguns picos. O pico da alta. E aí o cara vai sempre tentando pegar o pico, em vez de pensar na linha média. Sim. Né? Isso serve para produtor de qualquer commodity, assim, né? Sem gestão. Quando entra a gestão, daí o cara entende essa questão do preço médio. Mas isso que você tá me falando é justamente
a indústria e o produtor, numa relação de parceria, de amizade comercial, sempre mantendo e buscando uma média, e buscando que fique bom para os dois lados, para que tenha manutenção da relação entre ambos, né? Sim, ó, outro tema. Teve casos do produtor, não vou vender porque tá muito baixo o preço. E ele vai lá e não tira, ele não colhe. Ele deixa mais 6 meses. Só que ele não faz a conta da rebrota. Da Então, por qualidade exemplo, do não, por negócio. exemplo assim, ó, veja bem, vamos falar que a colheita, um erval que esteja mais exposto à luz, a cada 18 meses você consegue colher. Tem a melhor relação de galho fino para folha, que é o palito para folha. A cada 18 meses. Ele foi lá, não vou colher. Colher com 24 meses. Então, 24, 48, 60. Certo, né? Tá. Acho que perguntou pra mim a matemática, bicho, sei lá. Se ele colher com 18, ele ganha uma colheita. Entendeu? A 24 ele colheu 3. 18. Vou fazer essa conta pra não cortar essa parte. Espera aí, produção. Também. Vou fazer essa conta pra não errar. Assim, confia. Confia que a produção... Claro, tá certo. 60 dividido por 18. 60 dividido por 18. Nem com a calculadora. Nem com a calculadora eu tô querendo Já fazer viram a que é conta. bom de vender ela lá pro João. Quanto que eu pago? 30, 50, 90. Não, 10. mas ele ganha uma colheita a mais nesse intervalo. Então, bom, será que aqueles 5 centavos, 10 centavos que ele não vendeu, mas ele perdeu uma colheita, ele perdeu uma rebrota da erva, então ele não faz essa ponderação. Esse é um dos temas. E a outra coisa é de fato, a parceria da estabilidade do fornecimento. Bom, as indústrias têm uma demanda média, mensal. Eu preciso de X quilos por mês. Se tu tem um parceiro, por exemplo, eu já consigo, com determinados produtores, atingir isso daí. Não tem por que você sair fora. Sai campeando mais. Sai campeando mais. Da mesma forma, quando um produtor não fornece, abre a necessidade de você buscar um novo produtor para tapar. Só que aí, se você não fornece ou não consegue manter esse tipo de relação, você fica exposto ao mercado. Hora ninguém tá comprando. A hora todo mundo tá comprando. Bom, se todo mundo compra, o cara tá no pico. Mas de repente ele tá lá no vale. Oferta e demanda. E se ele já consegue ter uma relação ganha-ganha, ele tá, nota 10. E, bom, assim, do que eu já acompanhei da indústria, né, de todo o meio aí, né, do ciclo do mate, desde lá da plantação até a indústria comercializando lá, me parece, João, que o maior funil que há nesta relação toda aqui, tô falando, né, do começo ao fim nessa relação toda, é justamente onde acontece a interface entre a produção e a comercialização, que é o âmbito trabalhista. Seja na qualidade do trabalhador, na quantidade de trabalhador, na relação trabalhista legal mesmo que ali. Tô certo? Ali é o maior funil, talvez? É o maior desafio. Tanto, não vou dizer o maior. É um dos maiores. Por quê? Na erva em si, como ela não teve a mesma atenção, ou ela não tem o mesmo volume pro governo, quando ele olha assim os números bom, queridinha soja, milho, né, o frango e tal. Lógico, olha o tanto de pessoas que emprega, olha o tanto de impostos que paga. Aí você olha para uma outra cultura que é importante para nossa região, mas não tem esse mesmo volume. Então você tem produtores que se aventuram na atividade e ela, historicamente, ela foi uma cultura de extrativismo. Então a pessoa tinha ali... Tem aqui, né? Vai lá, natural daqui. Colhe. Meu bisavô colhia, meu avô colhia assim. Não, mas não é assim. A gente precisa trazer um pouco de técnica. Profissionalismo. E aí que você começa a esbarrar. Ou o produtor, eu sempre fiz assim. Cara, mas você sempre fez, mas a soja você não fazia sempre assim. Errado, né? Você melhorou, porque você melhorou sua condução. Você aumentou sua produtividade, né? Eu falo soja, mas pode ser qualquer outra cultura. Pinos que seja, mas você conseguiu melhorar. Por que você não quer tentar melhorar também na produção de erva? Então, esse é um dos temas. Aí tu tem aquele produtor que é o bom, tá aumentando ano após ano, tu tem aquele que tá reclamando e vai arrancar isso daí. Vai lá, erva não dá dinheiro. Vai arrancar tudo isso daí. Só mato. Então, tu tem os dois extremos. A segunda parte. Como é uma cultura de extrativismo,
ela é toda para sal. Uhum. Cada vez mais difícil você encontrar trabalhadores que vão fazer esse tipo de trabalho da colheita. Por mais que seja, ela é rentável, Uhum. ela é, por exemplo, tu pega um produto, um trabalhador vai colher uns 600, 700 quilos. O cara tira aí por dia facilmente 300, 350 vezes 10 a 15 ou 20 dias, tu já pode fazer essa continha quanto que dá. Dá E, mais que muito a pessoa aí que, tendo só a mão, uhum. né? Sim, sim. E, ó, tá aí uma ideia de um business, né? Fazer uma empresa de mão de obra para colheita de erva mate, tá aí. Deixa eu anotar lá nas É, minhas ideias. e assim, desculpa, o produtor, Não, pode me chutar, não tem é, problema. o produtor, ele tá bastante atrelado à produção, à indústria, na industrialização. Uhum. E tu tem nesse meio que seria a colheita. Mas veja bem, se o agricultor tem a colheitadeira, se o agricultor é responsável, não vai fazer marcha aí no mato, Não, né? só dei uma É, puxadinha de leve aqui, não cambiei. se o produtor ele faz a colheita, ele entrega esse grão no armazém, por que que na erva não, Uhum. não, não, não. Vamos pensar um negócio É, diferente de fazer. entendeu? E, Então, esse é o meio que é mais sensível, uhum. ele é mais trabalhoso. Por isso que nem no Rio Grande do Sul, em algumas regiões, que são pequenos produtores, que é um outro perfil, é o produtor mesmo, ele planta, ele Uhum. cultiva, ele faz os tratos culturais, ele colhe, ele leva. Então, ele consegue viver, ter uma melhor remuneração por esse trabalho. Agora, quando você pega aqui grandes extensões de área, de mata nativa, assim, erva nativa, vai ver, o cara tem uma fazenda de 1.000 alqueire de mato. Uhum. Pô, vai saber, cara. Olha a dificuldade que é pra tentar extrair isso daí, Sim. né? Então, por isso que não E, tem, cada vez menos vai ter trabalhadores para conseguir colher esse tipo de erva. e a qualidade da colheita, ela pode influenciar numa quebra grande, né? Se não for feito Sim, com sim, cuidado, né? sim. O que você tá É, fazendo. aí entra você conciliar idade do corte e também o cuidado na qualidade na colheita, na quebra. Uhum. Por quê? Veja bem, ervateira é uma coisa, serraria é outra. Não adianta, por exemplo, o produtor, quebra grosso. Cara, não é. Aí você vai ter um produto de má qualidade. Aí ele vai lá, ele vende para determinada indústria uma erva de péssima qualidade, não da folha, mas sim do corte. Uhum. Aí vai no mercado, vai comprar da própria marca, dessa que ele vendeu. Bom, fez sentido? Ué, tu tá tomando, você é o É, reflexo que, essa erva não tava boa, mas por quê? Bom, ele fala, cara, mas eu pô. vendi pra... Se ele não fez um bom trabalho, não tem como tu corrigir. Depois Uhum. que chega um mau trabalho, você tenta corrigir o máximo possível, mas não faz milagre, né? E ainda, a gente falando ainda sobre a produção, você me falou aqui, né, o do produtor colher a cada 6 meses, etc. Então, pelo que eu entendi, a gente não tem um período específico de colheita, assim, não, né, não é como um soja que a gente vai ter um momento de colher, não é como um trigo, a gente tem meio que o ano inteiro, assim, é perene? Assim, não, a erva ela é perene, a gente tem um calendário do ótimo para planta, mas tem que se observar algumas características. Por exemplo, o brasileiro, ele tem o perfil de consumo do mate é de erva verde. Aqui na nossa região, no Planalto Norte, a gente ainda tem esse costume da erva estacionada. Uhum, Depois a gente vai tratar delas. O que é a erva estacionada? Os paraguaios, argentinos e uruguaios e o resto do mundo inteiro consome erva estacionada. uhum, Os brasileiros não. Em algum momento da história isso mudou de estacionada para erva verde. Ela é um pouco mais suave. A erva estacionada é mais aromática, mas é um pouco mais amarga. Enfim, tem esses detalhes. Para você fazer erva verde, tu tem que ter o ano inteiro. Você uhum. tem que colher o ano inteiro. Então você colhe nos momentos bons e excelentes, mas você também colhe nos momentos que não são tão bons, tanto para a planta quanto para a própria indústria. Então assim, se você fosse falar o mundo ideal, no inverno, entrou agora maio até, vamos falar, final de setembro, quando Até é porque frio, aumenta o consumo. aumenta o consumo, mas também, porque aumenta o consumo, mas é o ótimo para a planta, Uhum, por causa que ela tá madura, uhum, ela vai dar uma bebida de excelentíssima qualidade, ela vai ser muito mais suave. Aí, você saindo de outubro, vamos dizer final de setembro, outubro, novembro, até começo de dezembro, ela tem a brotação, quando ela sai do inverno. Então ela começa a brotar.
O broto, ela vai ter maior concentração de cafeína. Ela vai dar uma bebida mais amarga. Ela vai dar uma bebida... Ah, mas acelera o coração. Não é... Não posso tomar porque senão eu não durmo. Não durmo. Tem maior quantidade de cafeína nessa Uhum. época. Para todas, independente. Claro, umas mais, outras menos, menos dependente da onde que é colhido. Uhum. Pleno sol, sombra, enfim. Então você tem essas características. Depois da brotação, você vai ter a chamada safra de verão, safrinha. 2 meses você colhe ali, que seria dezembro e janeiro. Depois de janeiro, então janeiro, fevereiro, março, você tem uma época de produção de semente, que a planta vai produzir flor, semente. Também deixa a bebida mais amarga, Uhum. entendeu? E vai ter mais um pico de brotação nesse período. Aí, depois disso, você entra em março e abril. Essa época ela é mais crítica para a indústria, porque os produtores não querem colher, porque antecede o inverno. Falta um pouco para chegar do inverno. Não, e também porque é o seguinte, emite brotação. Colheu, ainda está quente, ainda tem bastante chuva, vai brotar. Se ela brota, tá assim, dá uma geada, e for um erval a pleno sol, vai dar geada em cima, pode ser que mate a arveira inteira. Uhum. Então o produtor ele não quer colher por causa disso. Mas se o erval for sombreado, ele tá lá, tem uma grande proteção, não tem tanto esse problema. Uhum. A temperatura dentro desse microclima na floresta é um pouco mais quente do que a pleno sol. Uhum. Então daria para colher. Mas enfim, então você tem essa oscilação. Uma época o produtor quer colher, a indústria não quer comprar. Seria por causa que a qualidade do produto não é que a do fulano é boa, do ciclano não é boa. Não, todas não são boas. Todas ficam um pouco mais amargas. Uhum. E outra época a indústria precisa e os produtores não tiram. Então fica esse balé. Isso daí vai ano e vem ano, é assim que funciona. E em relação ali ao consumo que eu falei, de fato, no inverno isso aí aumenta ou não? Quem tem o costume... Porque... Cara, pra mim, vejo, né, da minha família e tudo mais, nunca mudou no frio ou no calor. Tomou sempre igual. Mudava os horários, às vezes tomava mais cedo, né, mais tarde. Ó, eu falo pra você com bastante certeza. O curitibano é uma peça rara. É dar o primeiro frio, ele corre pro mercado comprar erva, pinhão e bergamota. Então, tipo assim, esse é muito claro. No resto do estado, você tem mais uma linearidade. No estado não, eu digo assim, onde a gente atua aqui no Paraná. Tu tem uma linearidade. Já na capital, não. Esfriou, estoura, esquentou, despenca. Cara, tem um negócio, vou comprar mimosa pro próximo episódio. Esqueci, já deveria ter comprado nesse aqui. Vou botar mimosa aqui. Aproveitar, não posso deixar passar essa época. Mas, em compensação, você tem a infusão fria. Você tem o tereré. Então, você equilibrar essa oscilação onde nos mercados que mudam muito com a infusão fria. Então, hora você tem chimarrão, hora você tem o tereré. Onde é muito quente no verão, cara, dispara a venda. O pessoal gosta muito de tomar tereré. Onde é muito frio, desse consumo sazonal do chimarrão. Agora, tem pessoas aí que podem estar 40 graus, que eu tomo chimarrão todo dia. Pra mim não faz diferença. Tá quente, tá frio. Tomar um mate para refrescar um pouco, tomar um mate para esquentar um pouco, né? Depois eu vou falar da comercialização. Eu vou tentar falar em ordem aqui, né? Falamos da produção, não perder a linha aqui, né? Falamos na produção. Agora, trazendo um pouquinho mais para a industrialização, né? A partir do momento que entra, que vocês fazem a compra, né? Putz, assim, tem assunto demais. Eu podia estar falando aqui com você sobre o ICMS no deslocamento do... Não, pô, N assuntos. Né? Você pode pegar desde acho que a gente não falou da importância da erva mate na construção do estado do Paraná. Dá pra gente fazer depois um abarco histórico em relação a isso, né? A navegabilidade no Rio Iguaçu por conta da erva mate. São coisas que a gente não tá no dia a dia, mas não nota. Hoje o pessoal já esqueceu. Vamos cortar, então, voltar um pouquinho nessa parte da navegabilidade. Regras, não há regras. Não há regras. Como é que eu gosto de falar? O podcast é meu, eu falo o que eu quiser. Então... Mas, João, antes da gente falar, então, dessa questão histórica, chega um momento bacana daqui, que é receber o pessoal da Smack Sabores. Por gentileza, pessoal, fiquem à vontade. Rúbia, seja bem-vinda ao nosso podcast. Rúbia, hoje a gente fez um pedido diferente. Normalmente a gente pede aqui um suco, um café, chocolate quente, mas hoje a gente pediu um brownie. E...
como sempre, tudo na Smack é muito gostoso e tudo é feito sempre com muito cuidado. Pessoal, a Smack Sabores está lá em Teixeira Soares, oriunda autóctone de... Cara, me dá esse aqui negócio que eu quero comer. Autóctone de Teixeira Soares. E está também aqui em Irati, na Rua da Liberdade, número 740, no Conecta Hub, onde também está o nosso podcast. Então sejam todos convidados para vir até aqui experimentar mais essa maravilha. Eu vou fazer uma pergunta bem rápida e bem extensa para que o João fique falando enquanto eu vou comer aqui o meu brownie. Vamos fazer uma troca daí. Então, depois eu falo, então tá. É mais ou menos quando eu vou com a minha esposa, assim, daí ela fica cuidando das crianças, eu como bem rápido, daí depois eu vou cuidar das crianças e daí para ela poder comer. Agora em 3, 2, 1, começa o monólogo. Agora, João, eu quero que você conte sobre toda a história da erva mate no mundo. Mais ou menos isso. Entrando no assunto histórico, então, da erva mate, João. Cara, se pega... Fale assim, por meia... Não, vai dar uns 5 minutos aqui. Não, assim, ó. A gente olha... Já traga um pano lá pra nós, por favor, produção. Você vê no dia a dia. Na bandeira do estado, você tem 2 ramos. Um da araucária e um da erva mate. Uhum. A erva mate, ela tá muito fortemente ligado com o estado do Paraná. Porque foi um dos primeiros ciclos econômicos do estado. Contribuiu com a emancipação política do estado do Paraná. Então, a construção da capital, tudo isso esteve relacionado ao ciclo econômico da erva mate na nossa região. Isso daí é a época dos barões da erva mate, que nem quem visita Curitiba e tiver a oportunidade de visitar os palacetes dos barões da erva mate. Ali na João Galberto, né? Próximo ao Colégio Estadual. Ali no Batel. O que é o Também Batel? no Batel. Viu? Uhum. O Batel é um bairro de ervateiro, à época. Começou dessa forma. Ali tem vários palacetes. Fosse nomear todos, até não teria como. Tem o que é o Hermelino, não, esse é o Leão Júnior, como é que é o Ildefonso Correia, Barão do Cerro Azul. Barão do Cerro Azul, foi um dos responsáveis, inclusive, envolvido com a política nacional. Uhum. Ele que ajudou a industrializar o estado, ele foi uma das pessoas que ajudou no desenvolvimento também do trilho do trem, né, que vinha lá para fazer a sequência dele, depois de Curitiba, indo até o interior, justamente para fomentar a exportação da erva mate. Então, sair aqui da nossa região, aqui pelo Rio Iguaçu, a navegabilidade, né? Tinham as balsas que atravessavam o Rio Iguaçu, levavam até Curitiba para chegar no trem. Tinha uns engenhos de erva mate na Grande Curitiba. Para poder mandar isso para o exterior, inclusive, Inglaterra importava da nossa erva mate. E o desenvolvimento do estado do Paraná, não à toa que está marcado na nossa história, está marcado na nossa bandeira, porque ela passa pelo consumo da erva mate, passa por essa planta. Eu já falo mais um pouquinho. E dessa forma, só que com o passar dos anos, não é que ela foi perdendo a importância. Outras culturas, outros ciclos foram aparecendo. Por exemplo, o Paraná também teve o ciclo do café, fortíssimo no desenvolvimento do norte do estado, norte, nordeste, noroeste também. Fortíssimo no desenvolvimento. Então, veja bem, todos são importantes, cada um na sua época. Sim. Né? Eu vou até falar um negócio, vou aproveitar, porque isso aqui vai ficar gravado na internet, vai ficar para sempre um dia. Daqui a alguns anos, 20 anos, 30 anos. Eu chuto uns 30 anos, mais ou menos. Olha, pai, é você. Olha lá, pai, não é que o pai tinha razão, eu não vi ninguém falando, meu pai foi o primeiro. E de fato, eu nunca vi ninguém falando isso, mas é um negócio que tá na minha cabeça. Pode ser que eu esteja falando muita besteira, como eu falo muitas, mas o Brasil inteiro, ele é feito, a história do Brasil, ela é toda feita de ciclos de commodities, né? A gente começa com o extrativismo do pau-brasil, depois a gente vai pra cana-de-açúcar, aí entra o ouro, aí entra o café, e depois o café vem pro soja. Então, o soja também vai acabar, em algum momento, vai mudar esse ciclo, e vai para outro. Daqui 10, 20, 30 anos, não sei. Eu vi algo que me chamou a atenção, eu ouvi há um tempo atrás, uma pessoa ligada na área, falando sobre começar a fomentar ou que iam voltar um pouco mais à produção do trigo. E eu já vi, inclusive ontem estive lá estivemos, né, no evento do Sicredi, onde o pessoal... Muito bom, por sinal. Muito bom.
Puta, que palestra do cara, né? Ele Nota falou 10. durante 1h30, mais ou menos, sem dar uma gaguejada, Nada. sem falar nada. Muito É bom. coisa de quem, de fato, sabe o que tá Sabe? falando, né? É. Foi o Invest Talks do Sicredi ontem, fazendo jabá gratuito aqui, mas sem problemas, é porque o negócio foi de qualidade mesmo. Quando é bom, tem que falar que é bom. E eu acompanhei lá, quando ele falou especificamente do agronegócio, ele falando sobre o trigo, né? Sobre O preço do o trigo preço comparado às isso. outras commodities. Todas as commodities descendo, o Uhum. preço do trigo subindo e o aumento da produção. Então, não sei, quem sabe, né? Pode ser alguma coisa envolvida com isso. E o ciclo da erva mate aqui do Paraná também. Então, em algum momento, o que a gente tinha para extrair aqui do Paraná? Eu tô falando em 1800. Sim. Um Era pouco ali você arrancava araucária, embuia, pinheiro, araucária. bracatinga, sei lá, e erva erva. mate que você conseguia daí Uhum. já começar a fazer isso de uma forma um pouquinho mais profissional. E foi isso que trouxe Só que essa época tudo era extrativismo. tudo extrativismo, estava aqui, Uhum. né? E foi isso que trouxe um pouco de desenvolvimento para essa região. Facilitou, não tinha como chegar aqui para o interior, Uhum. você só conseguia chegar através do único rio navegável que a gente tinha, que era o Iguaçu. Então, até onde você conseguia chegar pelo rio Iguaçu, Depois você ia tirando das margens, jogando para dentro, levando até Curitiba, botando num trem No e trem. despachando. Ia pro porto, no navio. Então, hoje a gente até despreza um pouco da história, né? Sim. Do valor que isso tem cultural ao Paraná. Não, hoje o que a gente tem, em boa parte, tem que se agradecer a essas culturas ou a esses ciclos passados. Senão você não teria. Não Uhum. teria como. Então, tem que buscar novos mercados, novos consumidores. Para quê? Para que se mantenha ativo e você consiga passar isso para geração em geração. Uhum. Porque assim, ela querendo ou não, ela é uma bebida regional. Ela é. Para nós aqui no Paraná, no Paraná não, no sul do estado, no sul do Brasil, ela é regional ao sul do Brasil. Uhum. Sempre foi. Ah, mas consome no Mato Grosso? Não, consome. Mas foi os gaúchos do sul, o gaúcho, porque saiu do Paraná e Santa Catarina, todo mundo é gaúcho. Tudo é gaúcho, Você sai daqui... Eu sou do Paraná, tá? É É gaúcho do Paraná. É gaúcho e é fazendeiro, né? Não, cara, eu trabalho em Curitiba e... Não, é gaúcho e fazendeiro. É que assim, o pessoal quando saiu daqui, quando foi desbravar o Cerrado, levou os costumes, levou o CTG. Nos fundões dessa pátria se acha um gaúcho abrindo fronteira. Isso aí. Então, foram pro Centro-Oeste, desbravar o Cerrado. Cara, levaram CTG, levaram a cultura, e como isso tá muito relacionado à cultura sulista, levaram junto. Então, foi abrindo. Foi no centro de Mato Grosso? Foi para Rondônia? Foi pro Acre? Tá lá. Foi pro Pará? Foi pro... Tá no Mato Piba agora? Agora, na nova fronteira agrícola, no sul do Piauí, sul do Maranhão, oeste da Bahia, Tocantins, tá todo mundo lá. E cada vez mais vai se consumindo. Isso abre mercado para vocês, né? Mercado, claro, é uma oportunidade, mas não é tão fácil. Por quê? Aí você tem uma barreira geográfica. Dá 3.000 quilômetros quase até lá. É longe pra caramba, pra você abrir um mercado, ensinar as pessoas a consumir quem nunca consumiu. Então você tem ali aquelas pessoas que consomem pontualmente na casa, lá, junta 2, 3, que são sulistas, tomam. O pessoal nativo de lá, não, como é que vocês tomam esse negócio quente aí? Então, às vezes, como lá é quente, a abordagem está sendo feita da forma errada. Não é a bebida quente que você tem que incentivar. Com bebida gelada. Há pouco tempo eu fui visitar o Rio de Janeiro, estive lá na praia e falei, o Rio de Janeiro é a cidade mais turística do Brasil. Tem maior quantidade de... Posso falar besteira, mas acho que não é besteira, não. Acho que é a maior quantidade de... Mas pode falar besteira aqui também. Não tem problema. Não. Vem pessoal do mundo para conhecer as praias do Rio. Beleza. Lá você tem os garotos do mate. Sabe, os que vendem chamate. Sim, Biscoito Globo. Isso daí já é patrimônio material. É uma coisa que ali... Aí o gaúcho sai daqui, vai lá pro Rio de Janeiro, tomar mate lá. Tomar mate e Biscoito Globo. Aquele mate doce ruim dele lá e comer aquele biscoitinho sem graça. Só que é legal por quê? Porque, é o primeiro contato que já tá tendo com a planta, com a cultura. É feito de mate, só que eles não sabem. Será que não caberia aí um tereré gelado? E o Nordeste do Brasil, que é quente pra caramba, tem pessoa que tá ali, não gosta de bebida alcoólica, ou também... Tem pessoas que bebem às 8 horas da manhã, mas não é o normal, né? Não deveria. Não deveria. Beber um pão na chapa e uma cerveja, né? Mas não... Não é o normal. Então, é uma bebida companheira. A ideia do chimarrão ou do tereré é fazer companhia. Cara, da mesma forma que o... Cara, eu tenho que tirar esse meu costume de falar. João,
Da mesma forma, acho que o pessoal que fuma fala, o cigarro é meu companheiro, quando eu tô sozinho, alguma coisa eu acendo um cigarro. Uhum. É, cara, chimarrão é um baita de um companheiro, né? Uhum. Eu chego aqui no Conecta, normalmente eu sou o primeiro a chegar, cara, já passa um chimarrão, vou pra minha sala, vou tomando sozinho, dali a pouco chega alguém, já toma uma, duas cuias comigo, sai, daqui a pouco o nosso diretor chega, passa ali, toma uma cuia comigo, então ele torna-se um companheiro e um agremiador de pessoas, Uhum. né? Alguém tá tomando, já encosta, já entra na roda. É isso, é bom. Salva os casamentos também, né? Marido e mulher briga no domingo, na segunda-feira cedo, né? Vamos sentar com Você o não almoçar. não vai passar o mate hoje, É. né? E deixa eu voltar para nossa linha do tempo, então. João, a partir do momento que essa erva mate, então, entrou lá na tua indústria, Uhum. quanto tempo você tem para processar? Você tem estoque disso? Você tem um silo que você guarda? Você tem um armazém onde você guarda isso? Como que é isso? A produção tem que ser muito bem ajustada à venda. Essa tem que andar bem junto. Por quê? Pensando no consumo brasileiro de erva verde, Uhum, tanto para chimarrão quanto para tereré, os consumidores valorizam muito a característica da cor. Se ela pode não estar, em alguns, não falando de concorrente, mas o sabor pode não estar tão bom. Se a cor estiver atraente, a pessoa uhum, fala que é boa. uhum. Eu sempre vou na contramão, eu falo, eu tomo. Olha que coisa mais bonita isso aqui. Deixa eu ver se... Produção, conseguimos mostrar isso aqui, ó? Dá um jeito de me ajuda. Olha que verdinho, coisa mais bonita. Não é de puxar saco É, da Companhia Permanente do Mar, mas olha mesmo. Ó, mostra ali pra turma. É um verde bonito, é vistoso, sim. assim, é agradável aos olhos, né? Eu sempre vou na contramão, prefiro falar que a gente toma chimarrão com a boca e não com os olhos, porque tem que ser agradável ao paladar, não aos olhos. Mas enfim, então ela tem que a produção tem que estar muito bem alinhada à venda. Por quê? Você não pode fazer um estoque, se você deixar a erva guardada por em torno de 30, 40 dias, ela vai começar a perder os tons de verde. Vai ficar mais puxado para um olivo e depois amarelando. Uhum. Então, entra essa matéria-prima, agora no inverno, por ser bem mais frio, óbvio, e a planta está madura, ela suporta aí em torno de até 48 horas para ser processada. Mas você pega no verão ela é colhida, dentro de 12 horas ela tem que ser processada. Ela tem que ser sapecada, seca e estocada. Hum. Que nem, vamos separar em duas partes. Então Erva eu in não. natura, Uhum. colheu, tá aqui em cima do caminhão, da caminhonete, levou para a indústria. Entre colher e ser processada, ela tem que, no inverno, uns 48 horas. No verão, 12 horas, ela já começa a oxidar. Ela preteia a folha, estraga, é uma planta normal. Porque ela está em pico de brotação, muita atividade enzimática, enfim. Uhum. Aí não tem como. Aí chega lá e descarte. Se tá. O que vai de encontro com aquela informação que você deu agora há pouco, que foi: nós colocamos a indústria aqui Sim, porque tá no por meio causa da. da qualidade, né, e de E estar no tá meio, no meio da tá produção. no meio dessa produção aqui. Então Uhum. eu consegui, eu trouxe a indústria para cá. Pô, Sim. interessantíssimo, cara. Tu tem que estar no meio da produção. Aí tu pensa, hoje os nossos maiores fornecedores são todos da região. Uhum. Então a gente compra de Imbituva, alguma coisa de Piranga, mas é Imbituva, Prudentópolis, Inácio Martins, Rebouça, alguma coisa assim que próxima de São Mateus do Sul. Então é tudo muito próximo, não tem porquê. Eu tô satisfeito, tá? Que fitness Não, dele. senão só eu vou comer sozinho enquanto eu Não, falar. daqui que eu como, então. É, então a gente. Hum, já Foi fiz que arca aqui. eu botei olho. Eu acho. Eu tô bem desconfiado. A gente compra toda a matéria-prima aqui da região. Uhum. Não tem porquê. Não tem porquê ir buscar longe se você tem aqui. E aí também entra aquela questão que eu falei no início da qualidade da bebida. Obrigado. Do perfil de bebida. Uhum. Se os nossos consumidores estão adaptados com essa característica. Às vezes a erva mate produzida no Planalto Norte de Santa Catarina, ali em Canoinhas, vai ter uma outra característica. Não é que seja ruim, Uhum. é boa, é excelente, mas ela tem um gosto. Uhum. Dentro da cerveja, não tem quem consuma Heineken, É. tem quem consuma
original, Brahma, Skol. Por que que você gosta de... Ah, por causa de tal coisa, de tal Durante muito gosto. tempo você não ouviu o pessoal falando, não, eu tomo original porque a água aqui do Rio Tibagi é melhor do que. Um monte dessas coisas. Mas, enfim. E a pessoa se identifica com um determinado sabor. Então você tem que preservar isso. Uhum. Ah, a erva em tal região tá muito mais barata. Vou lá comprar. Ué, se eu sair daqui para comprar água, vou buscar água do Rio Aham. Tibagi em vez de Tibagi, vai ser lá do Iguaçu. Ah, Aham. essa cerveja não vai estar boa. E acontece. Uhum. Então a gente preza muito e também para incentivar os produtores para falar, não, é uma atividade rentável, Uhum. viu? Lembrem de nós, ó, erva mate aqui e tal. Uhum. Então é legal isso daí. E dentro da indústria ali, hoje você consegue ter claro, o teu insumo principal é Sim, a tua matéria-prima, mas você precisa de equipamento, você precisa deixar isso de forma o mais industrial e sim. profissional possível. Isso, você tem acesso aqui no Brasil, ou é do Brasil as maiores tecnologias que você tem envolvida com isso? Aí, vamos falar assim, ó. Teve um grande avanço na história em termos de secagem. Uhum, Hoje no Brasil a gente tem as melhores tecnologias para o nosso padrão de consumo. uhum. A Argentina tem as melhores tecnologias para o padrão de consumo deles. Esse que é o ponto. Ah, como assim? Vou Pois explicar. é, Eu vou explicar. Antigamente o pessoal sapecava na mão e fazia o quê? Uma arapuca, um barbacoa, né? não faço Deixava. ideia do que seja um barbacoa. Não, secando não é uma estufa de fumo, cara. Tá, enfim. Tá, uma De estufa maneira de fumo eu já tá, mais imaginei, ou tá. menos isso. Beleza. Só que isso daí tu não consegue ter produção, grande quantidade de produção. Uhum, Então começou a ficar limitante. Então, aí você teve os secadores de esteira, que são grandes pavilhões com 2 ou 3 esteiras, ou até 5 esteiras, que conseguem ficar mais automático o processo, uhum, mais industrial. Mas a bebida fica com um sabor um pouco diferente. As folhas são maiores, enfim. E em final de 70, começo de 80, desenvolveram um secador rotativo, que é o que é largamente difundido no Brasil, uhum. que é o que a gente utiliza, que ele é muito mais compacto, você pensa, um secador de esteira, ele tem em torno de 30 metros de comprimento. É Tem que comprar um considerável. quarteirão pra É colocar. considerável. Já às vezes o rotativo não. Dentro com 10 metros está com a Tá. unidade completa. Uhum, Então ele é muito mais compacto. E consegue dar essa cor verde, manter essa cor verde como os consumidores valorizam. uhum. Já o que não se consegue com outro tipo. Então, para o nosso padrão de consumo, o Brasil sim. Tem as melhores tecnologias de secagem. E outra, se não for daqui, vai ser da onde? Porque só se produz erva aqui no Paraguai e na Argentina. E Entendeu? Agora, quando se fala de empacotamento, aí são outras coisas, porque daí você consegue aproveitar tecnologias de outros setores. Por uhum. exemplo, tá, a erva não é muito semelhante com farinha de trigo, Pacote o pacote não é parecido. parecido, É. então você Esse usa aqui parece com o de café e esse aqui depois os de de trigo. trigo. Aham. Então você usa as melhores tecnologias que tem de empacotamento no setor de erva mate também. Uhum, Vem do trigo. A erva embalada a vácuo já vem dos de café. uhum. Então, mais ou menos nessa pegada. Deixa eu pensar dentro da minha linha agora. Não, assim, a qualidade das ervas eu vou falar. Não, vou falar agora. Então, Hum, bom, dentro da indústria eu vou ter que diferenciar aí a qualidade das minhas sim. ervas. Aqui, por exemplo, eu tenho uma amarela. Aqui eu tenho uma premium. Fala que é a que você mais toma. Que é a que eu mais tomo. Aqui tem uma premium e aqui tem a verde. Mas, cara, agora eu vou te falar sinceramente, por Por que 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 eu é tomo amarelo? esta daqui, exatamente essa daqui, não é... Antes de te conhecer, já era a erva que eu comprava, mas, cara, ela me traz uma sensação de infância tremenda, assim, é porque... Pode ter todas, assim, ó, num espalhado, cara. Eu bato o olho nessa daqui, né, que antes era Globo, agora é Gemate. E é a que me lembra, que lembra. Infância. Cara, a primeira memória que eu tenho de relacionado à erva mate é esse pacotinho aqui. Então, vou te falar que eu não sei nem diferenciar os Tá. sabores, etc. Eu tomo porque ela me traz essa sensação de infância, né, ou de boas memórias. E, de fato, o sabor é bom, então eu Sim. mantive tomando, né? Aí eu vou te explicar por que que tem isso daí. Lembra que eu comentei que o Brasil é o único que consome erva mate verde? Uhum.
mas isso aí em algum momento virou pra erva mate verde, porque não era. Talvez nas épocas de... Tem que dar uma cambiada aqui. já mexeu, né? Sim, 2 horas e meia tomando isso. Às vezes em algum momento de hiperinflação, que não tinha como manter estoque, alguma coisa assim, Uhum. foi se migrando pro chimarrão verde. Uhum. Mas não era. Era sempre erva amarela, erva estacionada. Porque as pessoas faziam erva, vou lá, vamos juntar os tios, todo mundo, vamos fazer erva. Iam lá, colhiam erva, sapecavam, faziam um carijo, uma arapuca, secava a erva, guardavam na tulha. Então começava tomando a erva meio já verde e passava 1 mês, 2, 3, 4 meses essa erva ia envelhecendo. Então, pera, a erva estacionária é porque ela... Estacionada. Estacionada é porque ela ficou um tempo estacionada? Isso. Uhum. Esse é o termo. Se eu pegar, por exemplo, essa erva aqui, que ela é verde, Uhum. você deixar ela guardada, ela vai perdendo os tons de verde e vai adquirindo um tom amarelado até chegar a um dourado. Uhum. Até uma cor mais... Por isso que é amarela. Só que não é que ela é sempre assim. Uhum. Ela começou como erva verde e ficou guardada. Ela é verde, ela é verde, daí ela vai amarelando. Ela é bem menos, o tom é bem... Sim. Consegue mostrar aqui, produção? Abre bem aqui, esse cantinho. Vai ficar mais fácil. E ela tem que ficar estacionada, guardada, aí em torno de 12 a 18 meses, guarda do depósito, para depois ser processada, ser beneficiada. Você guarda ela só queimada, só sapecada. Passa no sapeca, seca e guarda dentro de um depósito de 12 a 18 meses, para depois você processar e fazer o chimarrão, empacotar. Diferente das ervas verdes, que chegou, secou, 1, 2 dias depois, processou ela, vai pro mercado. E o que muda de sabor e de composição química disso, né? O que ela perde, qual a... É mais em sabor. Sabor. Em sabor. Então essa daqui vai ficar um sabor mais forte ou um sabor mais marcante? Não, assim, ó. Que nem a Premium, ela tende a ser uma erva mais suave. Uhum. Ela são os melhores, não é que eu vou falar que são os melhores ervais. Comparado com o resto do mundo, sim, são os melhores ervais. Todas são as melhores ervas, porque, bom, nós estamos na região da melhor erva. Sim. Então não tem como falar que não tem erva boa dentro dos pacotes. Uhum. A erva moída grossa, ela vai ter uma característica um pouco mais forte, Uhum. mais fácil de fazer chimarrão. Para quem ainda não domina, eu faço chimarrão Tipo em eu. top. Em top é Chimarrão uma feio, em top. Não, pô, a erva grossa ela vai ficar mais fácil de tomar. A erva fina, ela já é um pouco mais suave. Ela mas tem que saber fazer. Mais ou menos, mais ou menos. A pessoa fazendo bem feito, toma a manhã inteira. Uhum. E a erva amarela, já aquela lá como era, sempre foi. Desde 1952 até hoje é o mesmo tipo, é o mesmo padrão de produto. Então por isso que às vezes a sua avó tomava, a sua mãe tomou, você teve o primeiro contato, era esse e ainda fica. Então, só que esse consumo de erva estacionada, erva amarela, ela é muito limitado à nossa região aqui. Uhum. Então você pega aqui Ponta Grossa, um pouco de Castro, Planalto Norte ali de Santa Catarina, União da Vitória e tal. Mais ao sul, você pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ou mais ao norte, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, erva verde. Uhum. Erva verde, não tem mais a erva amarela. E o pessoal, quando vai pegar, essa aqui tá velha. A erva que é amarela que tá. Não é. Tem gente que valoriza muito. Uhum. Então, por exemplo, na Argentina, no Uruguai, Paraguai, é só erva estacionada. Uhum. É só erva envelhecida. Eles não consomem outro tipo. Não vai. Porque é igual você pegar quem toma vinho, não fazer a maturação. É uma maturação, de fato. Ela muda um pouco o sabor. Até depois vamos tomar uma dela na hora de terminar. Ela muda um pouco o sabor para ficar mais agradável. Se a pessoa sempre tomou desse jeito, quando tomar, não gostei. Por causa que você tem a tua referência de erva é aquela. E pro resto do Brasil, vamos dizer, na maioria, a referência de erva é isso. Uhum. Entendeu? E assim, eu não lembro qual que era, assim, a marca preferida da minha mãe, ou qual era, assim, mas eu não sei se exclusivamente ela só comprava, né, a mãe e as tias, né, compravam só essa aqui, mas essa daqui especificamente é a que eu lembro. É que é o pacote laranja que me vem na cabeça e compro por um apego emocional, assim, né? E, João, Memória afetiva. memória afetiva com mate.
E, João, o que que você acompanha, assim, do mercado interno e externo, assim? Como é que você vê? Aumentou o consumo, mudou o padrão de consumo? Outros mercados que não consumiam agora estão consumindo? Ou diminuiu, o pessoal não quer mais tomar mate? Olha só. ah, Primeiro o nacional, depois a é, gente sai. vamos. Se eu deixar minha cabeça, começa pensando mais rápido do que a boca Pode fala. trazer mais um brownie pra mim. Ah, é, dentro do Brasil, a gente nota que o mercado ele se expande, mas não é através do chimarrão, da forma como a gente conhece. Não é Uhum, através do chimarrão, e sim através do tereré. uhum, Então, novos consumidores estão entrando, estão gostando, consumindo a bebida através do tereré. uhum. Então, você pega, por exemplo, historicamente, São Paulo não consumia. É um estado produtor de café, Sim. toma café. Sem a Ou cultura do mate, né? sem cultura, não tinha gaúcho, não tinha nada ali. Hoje já se consome uma boa quantia na parte mais a oeste do estado, Uhum. que é fronteira com Mato Grosso do Sul, com o norte do estado do Paraná. Até no próprio norte do estado do Paraná já tem um altíssimo consumo de tereré. Você vai chimarrão, não, chimarrão é de gaúcho. Mas tereré, não, tereré sim. Não, tereré sim. A planta é a mesma, viu? Independente, para mim Uhum. não quero saber. Sim. Eu fico contente que o consumo aumente. Por quê? Porque aí os produtores vão ter a garantia de produção, vão conseguir O que que aumentar muda na produção da erva pro tererê e da erva pro chimarrão? granulometria. Principalmente, sim, de uma forma bem simples. A planta. Opa, chegando perguntas dos nossos conectados. Quais as diferenças plantio? Ah, tá. Então vamos antes. Jefferson. Ó, o que você acabou de Je- perguntar. é, É. Jefferson de Teixeira Soares mandou uma pergunta aqui. Quais as diferenças de plantio entre erva para tererê e para chimarrão? Então, a minha pergunta volta um pouquinho, né? Então, desde o plantio, se tem alguma diferença e depois na hora de vocês industrializarem. Não. A planta não tem Chega diferença. igual. Sei que. Igual, é a mesma planta. O que acontece? A infusão quente, ela, ela extrai mais sabor. Então, se você tem vamos dizer assim, o tereré é o pessoal que é mais amargo, por causa que a infusão fria. Se tu coloca uma erva muito suave para fazer o tereré e a infusão é fria, tu só vai sentir o gosto de água. Tu não Uhum. vai sentir o gosto do mate. Então, você busca as ervas mais fortes para fazer tereré. Entendeu? Uhum. E as ervas mais suaves fazer chimarrão. Porque como a infusão quente, se tu colocar uma erva que ela é natural amargo, vai ficar muito amargo. Uhum. Então você vai, como é que é o cimarrão? Você fica muito Não, dá o doutor, chimarro. Fica chimarrão. chimarro. É, e mais ou menos nisso. A planta em si é a mesma. O que ajuda muito a mudar esse perfil? A condição de cultivo. Pleno sol ou sombra. Uhum. Mais ou menos isso. Não É, sei se deu muito bem para entender, não, mas entendi. É a forma, né? Até e pra ela. dentro da indústria, o que muda é a moagem. Uhum. Por exemplo, uma para atingir o perfil de chimarrão, ela tem que ser mais moída. Para fazer tereré, ela tem que ser menos, porque ah, o jeito que somos tereré, o cara coloca a bomba, coloca a erva por cima, toma andando, barranca, não mantém um padrão. Então, se você colocar, for muito pó, a Uhum. granulometria baixa, ela vai entupir. Uhum. Aí não consegue tomar. É, eu tenho, né, da nossa visão, assim, né, do nosso dia a dia. Eu lembro muito do tereré, da gente, eu tinha meus parentes lá em Foz do Iguaçu, quando eu era pequeno, e lá era costumeiro tomar o tereré, já vamos para essa outra pergunta. E era costumeiro tomar o tereré, e eu sempre falei tererê, não falava Tereré, tereré. tereré. Aquela erva curupi do Uri- Paraguai. Urico tereré. Os Guarani lá falando. Tomar um urico tereré. E tomava aquela erva Curupi. curupi, num pacotinho Com, simples, assim. com mente boldo. Não, Não, eu não. nunca gostei. E eu então, era costumeiro pra mim, Uhum. assim, existia aquilo. Depois que eu vi que agora, assim, Agora tem. é moda mesmo, Porque né? para você conseguir atingir novos consumidores que não estão habituados com o sabor da bebida, você consegue colocar com ou um sabor, um abacaxi, uma menta, alguma coisa mais fresca, assim, que dê mais refrescância, mais ou menos nesse sentido. Vamos fazer uma analogia a caminho do vinho. Uhum. Como é que toma vinho? Primeiro contato, toma qualquer sangria, Que qualquer vier ideia ali esse é Campo Largo bom, aí de não. pêssego que eu mando bala. O que for ali, suave, doce, vai.
no tereré também. A pessoa começa, ela toma uma erva de sabor com suco. Abacaxi boldo com tangue. Não, é com um suco. Vai Uhum. ficar bem doce. Aí depois ela já passa para um próximo passo. Uhum. Não, ela vai tomar a erva de sabor, só que com água. Uhum. Aí depois disso, dela igual todo mundo, melhorou um pouquinho, já tá chacoalhando, ela vai tomar um tereré só com água, sem sabor. Aí o ápice, que sei lá, esses vinhos elaborados, é ela tomar erva pura folha com água, porque ela é, cara, ela é uma porrada de sabor, uma intensidade alta. Quem não toma, é amargo. Sim, é amargo. Igual o vinho, não é? Também. Só que precisa de maturidade, não é do nada. Sim. É Você igual o café. Você café você toma com leite e com açúcar. Depois você tira o leite, você tira o açúcar. Daí vai. Depois você nossa, esse aqui é colhido não sei aonde, de Minas, não sei o quê. Esse aqui é aquele do cocô do macaco. Que essas coisas. Então, a mesma coisa acontece pro tereré. É uma estrada. Onde Você começa com drogas mais leves e depois vai afundando, né? A erva. Isabela, de Irati, existe erva mais saudável? Você tem um estudo? Tem alguma coisa em relação a isso? Mais saudável que erva não existe, Não né? existe, né? Acho que o saudável é tomar o chimarrão. Veja bem. Cara, agora me fugiu, mas tem vários estudos que apontam a redução de colesterol atrelado ao consumo. Por quê? Você tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo? A espuminha. A espuminha? Espuminha é saponina. Saponina é um composto químico que ele ajuda a, vamos dizer assim, lavar a gordura. Um jeito mais lúdico que eu vou poder ensinar. Tirar a gordura do corpo. Então você consegue diminuir níveis de colesterol. Só que, cara, tem N vantagens. Eu não de cabeça nem me preparei para fazer uma apresentação da parte de saúde dela. Mas, cara, é fantástico. Aí, assim, voltando mais para a questão do cultivo. Todos os produtos têm vai ter lá o orgânico, produto orgânico. A gente quer mais orgânico do que a erva nativa daqui. Mais orgânico que isso é impossível. Você criado extrativismo dentro da mata nativa. Que os produtores não adubam direito. Não tem nada de adubação. Tu não tem nada, não existe aplicação. A produtor que faz a aplicação de qualquer defensivo, qualquer herbicida, já está ocorrendo nenhum crime. Porque não tem defensivo agrícola registrado para a cultura da erva mate. O único que tem é um bioinseticida. Então é um fungo para controle de um besouro. Só. Não tem nada mais. Então, quem utiliza já está fazendo um crime, já está errado. E outra, ela é natural por todo. Tu não faz nada com ela. Tu deixa 3 anos ela esquecida no mato, tu vai lá e colhe. É mais ou menos isso que o pessoal faz, né? Interessante, cara. E. Falei car de novo, eu tenho que melhorar isso. Eu também tenho esse vício de linguagem. Vício de linguagem, isso mesmo. João, encaminhando pro fim, então. Cara. Car de novo. Vou parar com o cara. João. Peraí. Não, deixa eu te interromper, não vamos terminar, não. Não falamos de fora. Não, é isso que eu vou falar agora. Tá. Para que a gente possa, então, encerrar só esse, porque com certeza você vai ter que voltar aqui e a gente vai falar mais. Não, tem tanto, eu vou estudar mais história para a gente falar para a turma. E, João, me fale um pouquinho assim, né? Dá um arremate para mim desse panorama internacional e fala da Companhia Paranaense do Mar. Sim. A gente falou um pouco dentro do Brasil. Fora do Brasil, teve alguns movimentos nos últimos 3 anos. Um grande movimento de matéria-prima indo do Brasil para a Argentina. Então os produtores ficaram muito animados e muita gente entrou, vou começar a plantar erva, só que não se atentou ao delay que você tem, que a erva não dá de um ano para o outro. Você precisa de pelo menos 4 a 5 anos para produzir. E esse movimento... Deixa eu voltar aqui para a tela. Sim. E esse movimento se deu por uma quebra de produção de safra. Como eles consomem erva mate estacionada, precisa ser guardada de 12 a 18 meses. Então os estoques baixaram, houve a necessidade de importar erva para repor os estoques. Só que isso já voltou ao normal, então não é um mercado que sempre vai perdurar. É algo, por exemplo, assim, o Brasil importou trigo. Não, o Brasil não precisa importar trigo, então não importa trigo. Entendeu? Tá autossuficiente? Não precisa. Precisou, traz. Foi mais ou menos nesse movimento. Então, vai se ter a necessidade de buscar novos mercados para conseguir absorver toda a matéria-prima erva que foi plantada agora. Isso é uma preocupação. Os maiores mercados consumidores que tem
disparado, o primeiro lugar é a Argentina. Os caras consomem, assim, mate de manhã, meio-dia, de noite. Sempre no A braço, extensão do corpo deles é isso é aqui. a térmica É aqui. tipo o Uruguai. O Uruguai Uhum. consome muito mais per capita do que o argentino. Só que o Uruguai é um país com Menor. 2 milhões e 2, meio, 3 milhões, 3 milhões de habitantes. Então, tá falando do mercado de 30 a 35 milhões de quilo ano. A Argentina se fala no mercado em torno de 290 a 300 milhões de quilos por ano. É O muita coisa. Brasil, você não tem essa informação. Uhum. Só que se o Brasil consumisse 1 quilo por pessoa ano, já daria 210 milhões de Tô quilos. fazendo a minha parte por uma É, turma aí, viu? Deixa comigo que uma a, cidadezinha aí meio a minha pequenininha, eu eu dou jeito aqui. garanto. É. E então você tem Argentina, você tem o Uruguai, o Brasil não se tem uma informação, mas consome bastante, porque tem indústria pra caramba, tem marca pra caramba. E tem a maior curiosidade quando você me fala, pô, a Síria. Pô, Síria, toma mate, como assim? A Síria é o maior mercado consumidor de erva mate fora da América do Sul. Fazia ideia do negócio desse. Como é que poderia os sírios consumir erva? Ora, a parte, assim, guerra nunca é bom. Não tem, até medo de falar essas coisas, né? Porque não vou me cancelar, mas a guerra nunca é bom. Mas quando teve, isso no começo de 1900, antes até, eles saíram, teve já outros episódios de guerra naquela região, e eles saíram fugir do mesmo momento que os libaneses vieram para o Brasil, alguns mais, que era tudo Império Turco-Otomano, foram para a Argentina. Uhum. E depois de um período, quando já acabou a guerra, voltaram e E levaram o levaram a consumo de cultura. volta. Uhum. E hoje você tem um mercado de novo de 30 a 35 milhões de quilos fora da América do Sul. Uhum. E com esse novo caso da guerra que está desde 2010 por aí, eles se esparramaram de novo. Então já tem o Sírio Levante, o mate A hora que para termina lá, eles Turquia. levam. Já tá indo Legal. para Turquia, já tá indo para Alemanha, para Uhum. França. Tá esparramando. Em algum momento, não sei, daqui 50, 100 anos, pode ser que o mundo consuma mais erva mate. Mas isso daí é preocupante. Uhum. Porque se o mundo. Só aqui que produz. Exato. Só aqui que produz. E se o mundo gostar? Tomara, mas e se o Sim. mundo gostar? E pior, se o chinês gostar? Acabou meu mate. Acabou. Acabou meu mate. Um sachêzinho de chá por chinês por dia, por ano, pronto, acabou. Acabou meu mate. Tu coloca aí 2,5 gramas. Quanto que tem lá? 1,4 bi? É isso mesmo. 1,4. 1,4 Não precisa bilhões de fazer muita pessoas. conta. É muita erva. Então, Tomara que não assim, gostem. não, tá louco? Tem que gostar. O mundo tá aberto. O mundo tá descobrindo agora o que é erva mate. Claro, tu tem mercados que são historicamente consumidores, mas que não desenvolveram. Por quê? Porque consomem de outras formas. Através de um chazinho, através de um cosmético, através de uma infusão blendzinho, mas não do chimarrão, e não do mate como o argentino e o uruguaio consomem. E é dessa forma que os sírios estão fazendo o papel que nós devíamos fazer. Sim. Que a gente deveria divulgar para o mundo. Levar. Eles estão conseguindo esparramar isso. Então, vamos ver. Dentro de 20, 30 anos aí, parece muito longe, mas tá Mas aí. passa. Mas tá aí. João, eu vou te fazer uma proposta diferente então aqui. Porque eu tô vendo minha produção lá, tá puxando os cabelos lá em relação ao nosso tempo aqui, que ele já passou como. Cara, de novo, não pode falar cara. A gente tem muito assunto aqui pra Sim. fazer e eu vou te fazer uma proposta. Eu vou lá na Companhia Paranaense do Mate pra gente fazer Vamos lá. a gente Mais falar um pouquinho lá, mais um pouco. Aí falamos Sim. especificamente da companhia que já não é puxação Sim. de saco, cara. Eu compro porque eu conheço, confio, gosto do sabor, Sim. tenho um apego emocional, inclusive. Social media, vamos fazer então para quinta-feira, quando vai o nosso episódio ao ar. Vamos fazer o sorteio dessa daqui. Vamos chamar uma pessoa para vir aqui receber nos nossos estúdios a nossa Gemate Premium. Não, ainda faço mais. Eu trago uma cuia e uma bomba, um kit completo. A pessoa tem que... Agora ficou bom, tá? A promessa ficou boa agora, hein? E fazemos um episódio lá, e vocês vão fazer o nosso episódio itinerante, vamos lá na Companhia Paranaense do Mate. Tranquilo, combinado. João, obrigado. Vamos fazer mais uns 8 disso aqui pra nós contar a história e papiar. Eu nem sei quanto tempo passou pra mim, passou muito rápido. Não sei que a produção falou que deu. Acabou tudo a memória, já que tinha os computadores ali pra guardar. Porque assim, ó, é muito assunto, o assunto é bom e você vai puxando e tem muita coisa pra falar. Com certeza, se tiver produtor que assiste e fica interessado, tem gente querendo entrar no mercado. Como é que eu faço, como é que eu não faço? É um bom negócio, não é? Tem que perguntar, porque se você não perguntar,
fica à deriva, né? Vamos abrir isso. Turma, obrigado pela expectativa, obrigado por nos assistir, obrigado pelo apoio. E não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho, inscrever, arrastar para cima, tudo que nós temos direito. Muito obrigado e até quinta-feira que vem.